Dito tudo isso, eu quero te explicar então como é que a gente faz para ensinar as crianças a lidar com as frustrações dela. E a primeira coisa que eu preciso te falar é que existem os pais que tentam poupar os filhos de se frustrarem e existem os pais que tentam forçar os filhos a se frustrarem. Os pais que tentam poupar os filhos de se frustrarem, eles agem como essa moça que foi lá, criou 3 contas diferentes, como sendo pessoas diferentes, e comentou e compartilhou o vídeo do menino, mas isso na realidade é uma mentira, isso na realidade é uma manipulação da realidade. O menino achou que tinha pessoas gostando do conteúdo dele, elogiando o conteúdo dele, e não eram pessoas fazendo isso, era uma pessoa que estava fazendo isso e estava fazendo isso por dó. Essa pessoa não fez isso porque de fato gostou do conteúdo do garoto, essa pessoa fez porque ficou com dó de que ele ficou chateado porque ele levou dislike. Então essa pessoa modificou a realidade, criou perfis falsos na internet para elogiar essa criança, para ir lá interagir com essa criança como se fossem pessoas diferentes. E isso é você modificar a realidade, você moldar a realidade ao seu favor, para que a realidade te entregue aquilo que você quer. Então o menino não tem um grupo de fãs, não tem pessoas que adoram o trabalho dele, ele tem 1 ou 2 pessoas que se forçaram a se passar por várias pessoas para elogiar o trabalho dele só para ele não ficar triste. Então essa criança está sendo poupada de viver a frustração dela. Existem outros adultos em volta que estão tentando minimizar essa situação, estão tentando fazer com que a criança não sofra com a frustração. E existem os pais que são o oposto disso, que é aqueles que forçam a criança a se frustrar porque tem que aprender a todo e qualquer custo. Então o pai fala para a criança, eu vou te comprar uma boneca. Aí na hora de comprar a boneca o pai fala, não vou comprar mais, mudei de ideia. E ele faz isso de propósito só para que a criança se frustre e não tenha o brinquedo. Os 2 cenários são negativos e os 2 cenários prejudicam o desenvolvimento da criança. Por quê? Na primeira hipótese, você está poupando o seu filho, a sua criança, de coisas que acontecem na vida, que é a frustração. E na segunda hipótese, você está forçando muito mais frustração do que precisa, sendo que a vida por si só vai frustrar a sua criança. Quando a moça vai lá e cria 3 perfis diferentes, elogia o menino e compartilha e dá curtidas no vídeo do menino, ela está mentindo para essa criança, está se passando por várias pessoas diferentes, e essa criança está sendo protegida, está sendo colocada numa bolha onde ela não se frustra, onde ela não fica chateada, onde ela acha que a internet é um mundo perfeito e que todas as pessoas vão obrigatoriamente adorar aquilo que ela está fazendo. Só que isso não é real, isso não funciona na vida real, e isso é uma coisa que você não consegue bancar por muito tempo. E as consequências de você fazer isso é você não dar a oportunidade para a criança de viver frustrações que fazem parte da vida. É normal, todo mundo se frustra. E tudo bem a criança ficar chateada, e tudo bem a criança chorar, faz parte do lidar com a frustração. Mas não está tudo bem você querer fingir que isso não está acontecendo, ou você querer fazer um movimento muito maior para reparar a frustração que essa criança está sentindo. Quando você fala para a criança, domingo nós vamos andar de bicicleta no parque, aí chega o domingo e chove e você não consegue levar a criança para andar de bicicleta no parque, essa criança vai chorar, essa criança vai se frustrar, essa criança vai reclamar, vai falar que tá chovendo e vai ficar magoada. Só que essa frustração não é uma coisa que você controla, você não controla se vai chover ou não. Essa frustração é normal, é a frustração da vida, a frustração natural. Quando isso acontece, você vai lá, demonstra empatia, dá colo pro teu filho, ajuda a tua criança a lidar com aquele sentimento. Tudo bem, ela está frustrada, mas você vai lá dar colo, você vai lá ser empático, você vai acolher mesmo aquele sentimento porque a criança está magoada. Quando eu falo não é para poupar os filhos de viver frustração, eu não tô dizendo que é para jogar a criança na vida e deixar chorar mesmo, porque chorar faz parte e fortalece os pulmões. Não é isso que eu quero dizer. Quando eu te digo deixe o seu filho viver as frustrações naturais da vida, é simplesmente deixe ele viver as frustrações naturais da vida. Chorou porque choveu no domingo e ele não pôde andar de bicicleta no parque? Poxa, filho, que chato, acontece, a gente não controla o tempo, paciência, semana que vem a gente vai, a gente tenta de novo, me dá um abraço, vamos fazer outra coisa. E se a gente fizesse um piquenique em casa? Você vai tentando lidar com aquele sentimento, você vai tentando ajudar a criança a passar por aquilo, você não poupa ela da frustração, você não fala pra criança, não tá chovendo, é só impressão sua, isso aqui é tudo uma mentira, não tá chovendo, a mamãe vai fazer o sol aparecer, porque isso não é possível. O que você faz é tentar ajudar a criança
criança a lidar com aquilo que ela tá sentindo. Tá frustrada? Tá. E tudo bem. E vamos trabalhar em cima disso. Vamos aprender como lidar com isso. Esse é o jeito certo de lidar com a frustração. Porque se você tenta proteger o seu filho, não vai funcionar. Você não vai estar do lado dele a vida inteira, todos os dias, em todos os momentos, para protegê-lo de todas as frustrações, de todos os nãos que ele vai ouvir da vida e das pessoas. Ele vai querer comer um doce e aí ele vai chegar na doceria favorita dele e aquele doce não vai ter. Naquele dia não tem, e aí ele se frustra. E se ele não souber lidar com aquilo, se ele não teve um preparo, se ele não teve um treinamento para lidar com aquilo, essa frustração vai ser muito pior e muito mais difícil para ele quanto mais velho ele for ficando. Um adulto que não sabe lidar com uma frustração é muito pior do que uma criança pequena que não sabe lidar com a frustração. Porque a frustração da criança pequena geralmente são frustrações indefesas, são frustrações de coisas simples. A criança chora porque choveu e ela não pôde andar de bicicleta. Mas o adulto frustrado, ele fica frustrado porque não conseguiu o emprego dos sonhos, porque não passou para a faculdade, que ele estudou 2 anos inteiro para conseguir passar naquele vestibular. Então são frustrações muito maiores, muito mais pesadas, com impacto muito maior na vida. Por isso que é importante que a criança tenha, desde cedo, oportunidade de lidar com as frustrações naturais que vão acontecendo. Não é para você forçar o seu filho a se frustrar, não é para você criar situações para frustrar o seu filho, é naturalmente. Naturalmente a bala vai cair no chão e a criança vai chorar de frustração. E aí você vai lá, explica que quando cai no chão tá sujo e que tudo bem, que vai passar, e você dá colo, você ajuda a criança a lidar com aquilo. Naturalmente vai chover no domingo e a criança não vai andar de bicicleta, e você faz o mesmo movimento. Você aconselha, você consola, você tem empatia. Naturalmente, um brinquedo que a criança queria não vai ter na loja de brinquedo. Vocês vão sair para comprar o brinquedo, vai chegar lá, o brinquedo tá em falta, a criança vai chorar, a criança vai se frustrar, e aí você consola, você explica, você fala que dá para comprar pela internet, que vocês podem ir em outra loja, mas você ajuda a criança a lidar com aquele sentimento, mas não tenta poupar a criança de lidar com aquilo. Você chega na loja de brinquedos e fala para a atendente, eu queria o boneco X, e a atendente responde, não tem. Aí você tem a opção de nem contar para o seu filho que não tem, então vamos embora, e a criança não fica nem sabendo, você está poupando a criança daquela frustração. E talvez você consiga fazer isso com uma coisa ou outra enquanto teu filho é pequeno, mas à medida em que ele crescer, você não vai estar lá para fazer isso sempre. Seu filho vai chegar na fase da adolescência e ele vai querer namorar a menininha do colégio, e a menininha do colégio não vai querer namorar com ele, e aí ele vai se frustrar. E você não tem como ir na casa da menina obrigar a menina a namorar com teu filho para não frustrar ele. Entendeu qual que é o ponto? Então as frustrações são normais, fazem parte da vida, e assim deve ser. A gente não deve poupar as crianças disso, porque isso não ajuda no desenvolvimento. Mesmo que a sua intenção seja boa, mesmo que doa em você ver o seu filho frustrado, faz parte do desenvolvimento normal dele. Eu costumo dizer que a frustração funciona igual vacina. A criança chora, a criança sente dor, mas você não pode deixar de aplicar. Você não deixa de vacinar o seu filho porque ele chora. Você sabe que ele vai chorar, você sabe que ele não gosta, mas você também sabe que a vacina é um remédio, que a vacina é necessária, que a vacina é a prevenção de um problema muito maior. É muito melhor a criança chorar um pouquinho porque tomou ali uma vacina do que a criança ficar doente com uma doença séria, como a doença grave, e ter sequelas irreversíveis, enfim, problemas irreversíveis por conta disso, ou demorar muito para se curar. Então é muito melhor 5 minutos de choro por conta de uma vacina do que uma criança doente depois. E a frustração é a mesma coisa, é muito melhor um pouco de choro por conta de uma frustração do que um adulto que não sabe lidar com esse sentimento depois. A frustração funciona exatamente como a vacina, você não poupa o seu filho daquilo, você ajuda o teu filho a lidar com isso. Não é porque você precisa vacinar o teu filho que você pega o menino de qualquer jeito, chega lá, dá a vacina nele, na hora em que ele chora você vai e ameaça, você vai e bate, você vai e briga. Você entende que a vacina é necessária e você entende que o sofrimento da criança com a vacina é válido, porque dói realmente. Então o que você faz? Você acolhe, você não precisa deixar de vacinar, mas você pode acolher. E o fato de você acolher não faz com que a vacina perca a eficácia dela, a vacina não fica menos potente, não fica menos boa, porque você deu colo pro teu filho, e também não dói menos porque você deu colo pro teu filho. A dor é a mesma, o resultado é o mesmo, mas você deu colo, você foi acolhedor, você foi empático. E o processo com a frustração deve ser o mesmo. A frustração dói? Dói, e na hora em que doer você vai estar lá para dar colo, para dar atenção, para dar amor, para dizer pro teu filho que vai ficar tudo bem. Você não vai poupá-lo da dor, porque você sabe que essa dor está preparando essa criança para o futuro. Você vai apenas amparar essa criança no momento em que ela estiver sentindo dor com aquilo.